Bora repercutir a aprovação desta punição mais firme contra devedores contumazes. Emerson Capaz, presidente do Instituto Combustível Legal, está aqui conosco. Seja bem-vindo, Emerson, à programação do CNN Money. Classificação já carimbada, já sabemos o que é um devedor contumaz. Qual é a avaliação de vocês sobre este projeto e sobre o impacto dele para o setor? Olá, Gabriel. Um prazer estar com vocês aí na CNN. O impacto é muito forte, não só para o setor de combustíveis, como para vários outros setores da economia, porque vamos lembrar que esse devedor contumaz está ampliado em muitos segmentos. São mais de 1.000 empresas que, eventualmente, serão caracterizadas como devedoras contumazes. E esse é um impacto muito forte, porque passa a, pelo menos, limitar a operação desses devedores e a concorrência desleal que eles praticam hoje contra os mercados legais, contra as empresas que fazem os seus tributos pagos normalmente no seu dia a dia. Então, você tem um impacto em que o mercado ilegal passa para o mercado legal, por isso a arrecadação vai aumentar. O ministro Haddad colocou muito bem, o impacto em São Paulo, Rio e outros estados também é muito forte em termos de você aumentar o mercado das empresas que fazem os seus tributos pagos normalmente. Então, você tem uma arrecadação maior, uma competição mais saudável, mais ética, e eu acho que isso vai ter também uma diferenciação em empresas que achavam que era muito fácil você criar CNPJs qualquer, sonegar e praticar isso ao longo desses últimos 8, 10 anos, 15 anos. Nós levamos, Gabriel, para você ter uma ideia, 10 anos para que esse projeto saísse do projeto inicial e viesse a ser aprovado ontem, na verdade, na Câmara dos Deputados. Quero trazer justamente este impacto. As empresas que sonegam impostos, elas também afetam outras companhias do setor, porque, por exemplo, o ministro da Fazenda fala em maior competição entre as empresas. Sonegar imposto quer dizer talvez uma empresa mais competitiva no mercado, já que ela faz isso de forma reiterada e organizada? Sim, é uma competição desleal, né? É uma concorrência desleal, porque se imagina no caso de combustíveis, são 25 a 30% de impostos em que se você não recolhe esses tributos, o diferencial que você tem de competição, de inclusive ter um caixa folgado para usar isso politicamente, do jeito que for melhor, e para prejudicar o investimento das empresas sérias que precisam crescer, aumentar a oferta dos seus produtos e não conseguem, porque de fato você tem um caixa praticamente zerado para tentar competir com alguém que sonega tributos do seu lado. Então, isso provoca também uma distorção em mercados que têm problemas, por exemplo, com pirataria, com adulteração, com fraudes operacionais. Tudo isso vai ser agora muito mais difícil. Eu não vou dizer que é impossível, mas a empresa, a partir do momento em que era caracterizada como devedora contumaz, a Receita Federal cria um regime especial e administra esta empresa no dia a dia dela. Ela entra na gestão, a empresa só poderá faturar se recolher os tributos devidos, ou seja, as dívidas ativas que crescem a uma velocidade de 20, 30 bilhões de reais por ano vão ser estancadas. Você tem mais recursos para a segurança pública, para a educação, para a saúde, e isso vai favorecer o governo também. Feito. E aí, por exemplo, falando sobre essas empresas sérias que seguem as regras do jogo, você fala em cerca de 1.000 empresas e até o próprio secretário da Receita, Robson Barreirinhas, fala no mesmo número, cerca de 1.000 empresas que são hoje enquadradas neste perfil de devedoras contumazes. São mais de 20 milhões de empresas cadastradas no Brasil, então é uma proporção muito díspare. Então, é a minoria da minoria das companhias que hoje atuam por aqui. O projeto, na opinião de vocês, dá segurança de que empresas que tiveram apenas dificuldades, não conseguiram pagar os seus tributos, sejam talvez penalizadas como devedoras contumazes? O projeto dá essa segurança de que isso não vai acontecer? Dá essa segurança. Essa foi uma grande preocupação desde o Senado, quando começou a ser discutido o projeto. A ideia era saber como é que você faz uma caracterização perfeita para evitar que você tenha enganos em empresas que eventualmente acontecem no Brasil todo. Ou você discute tributos judicialmente, ou você atrasa 1 ou 2 meses e depois volta, renegocia. E veja, nesse projeto entra também o programa Confia,
que é um programa da Receita exatamente para que ela possa ter valorização das empresas que eventualmente enfrentem dificuldades, passem por momentos difíceis e precisem voltar a faturar normalmente. Então, esse programa Confia, ele faz parte do projeto como um todo, junto com o projeto do devedor contumaz, que é uma parte, é um capítulo à parte dentro da lei. Eu acho que ele vai ter um benefício muito grande para o contribuinte, a relação do contribuinte com a Receita passa a ser completamente diferente. A Receita não vai multar, eventualmente, num primeiro momento, ela vai dar um espaço de tempo para a empresa receber um alerta, e aí sim, depois de 30 dias, conforme está no projeto, você realmente depois ter a penalização. Então, eu acho que vem num bojo de uma mudança realmente da relação do contribuinte com a Receita Federal. Inclusive, trazendo aqui os critérios que foram adotados por este projeto, que agora segue para a sanção, dívidas que sejam maiores de 15 milhões de reais para tributos federais, dívidas que sejam superiores a 100% do patrimônio da companhia e dívidas também que necessariamente sejam formadas de forma reiterada, recorrente, acima de 4 períodos de contribuição em que a empresa não cumpre com as suas obrigações. Aí tem tributo federal que tem recolhimento mensal, tem tributo que tem recolhimento trimestral, depende aí da classificação, mas para o órgão federal, estas são as classificações. É um grupo bastante nichado mesmo, uma delimitação bastante específica para companhias que serão classificadas como devedoras contumazes e poderão sofrer estas sanções. Isso no âmbito federal. Agora a gente passa para a discussão estadual. Como que vocês imaginam este próximo passo para os tributos que ainda vão ser avaliados pelas gestões estaduais, para essa classificação dos devedores contumazes, por favor? Olha, vai ser até mais rápido. Eu vou dizer para você, Gabriel, que, por exemplo, no caso do Estado de São Paulo, a gente pode entender, porque o Estado de São Paulo tem uma lei estadual de devedor contumaz e foi aplicada já. No caso de combustíveis, por exemplo, 9 distribuidoras de combustíveis estão neste princípio da lei estadual do devedor contumaz, caracterizadas como devedoras contumazes e impedidas de vender aqui. E o programa do Estado de São Paulo criou uma chamada solidariedade tributária, que acaba vinculando a revenda que comprar e não recolher o tributo, ela recolhe o tributo pela distribuidora que acabou sendo caracterizada no regime especial de São Paulo. Então, o ICMS, que é o tributo monofásico, e no caso específico de combustível no diesel e na gasolina, ele tem que ser tributado imediatamente na venda inicial da cadeia produtiva. Isso vai acontecer com mais evidências nesses estados, São Paulo, Rio, é por isso que o ministro colocou muito bem que em São Paulo e Rio o impacto é muito mais forte, é até mais rápido. Mas outros estados como Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, terão também um impacto, nos casos do ICMS, muito forte. E aí eu faço uma segunda pergunta. Também está presente neste mesmo projeto o endurecimento das regras para abrir uma empresa no setor de combustíveis. É por isso que eu aproveito a tua expertise e a tua posição como presidente do Instituto Combustível Legal. Para eu abrir um posto de gasolina, vou ter que ter um patrimônio mínimo de R$ 1 milhão, um capital mínimo exigido agora por esta regra. Para abrir uma distribuidora de combustíveis, são 10 milhões de reais, antes era, se eu não me engano, 4 milhões e meio de reais necessários. E para abrir uma refinaria, uma empresa de produção destes combustíveis líquidos, são 200 milhões de reais. São regras mais duras, como elas são recebidas pelo segmento, fica mais difícil novas empresas entrarem no setor de combustíveis a partir de agora? Esse é um setor, vamos dizer assim, nevrálgico para a economia, Gabriel. Desculpa. Então, o que acaba acontecendo é que você tinha criações CNPJs que você como trocava de camisa. Então, CNPJs eram criados com uma facilidade muito grande, eram inclusive empresas de gaveta, que eram deixadas e trocadas quando você tinha uma fiscalização e uma cassação da licença daquele CNPJ. Isso vai ser mais difícil, porque a partir de agora você tem regras mais rígidas, como você colocou muito bem. Essas regras vão, de fato, mostrar que entrar num setor competitivo, que hoje tem praticamente 180 distribuidoras, 43 mil postos de gasolina. Para você entrar e competir, não tem problema nenhum, é muito bem-vindo, mas você tem que exigir um mínimo de capital igual ao que as empresas hoje que participam desse mercado já investiram ao longo dos últimos anos. Então, não é para qualquer aventureiro que se imagina entrar, ou até
não vou nem dizer aventureiro, aquelas empresas, como a gente fala, que são praticamente os sonegadores contumazes que olham o setor, veem arrecadação, veem tributação alta, falam aqui é onde eu vou ganhar dinheiro. Hoje vai ser mais difícil eles fazerem isso. Nós tivemos um avanço bastante forte nesta questão da regulação do setor. Primeiro, o próprio CAD investigando cartéis na revenda de combustíveis, impostos de gasolina. Depois, a Polícia Federal desarticulando esquemas de lavagem de dinheiro, principalmente no setor de combustíveis, até compra de combustível ilegal vindo de fora do país. E agora, esta regra dos devedores contumazes. Você vê, talvez, grandes avanços no combate às empresas que não seguem as regras neste setor? O que falta para que o setor que você diz ser nevrálgico solucione a maior parte dos seus problemas, meu cara? Olha, nós estamos vindo de um ano, Gabriel, que é talvez um ano histórico para o segmento, né? Porque a Carbono Oculto, a Poço de Lobato e outras ações que vieram na sequência disso. Na Carbono Oculto, nós já temos aí a operação número 6, né, na Carbono Oculto. A Poço de Lobato, que classificou a refinaria de Manguinhos aí dentro dessa operação, foi exclusiva. E agora você começa a ter uma mudança de prática legal, que é a questão do devedor contumaz. Faltam algumas coisas ainda, por exemplo, o ICMS do etanol não é monofásico. Nós precisamos avançar na antecipação do ICMS monofásico para o etanol, que só entra em vigor na reforma tributária em 2033. Esse é um problema hoje que nós temos com a próxima pauta do segmento hoje em cima desse projeto. Tem um projeto de lei que está tramitando e deve ser votado hoje, talvez, que é a monofasia da nafta. E isso é extremamente importante também, porque empresas fraudavam, fingindo que importavam nafta para refinar, mas importavam nafta para fugir da tributação. Então, a monofasia da nafta está no projeto de lei que já passou pelo Senado e está na Câmara, que é o projeto PL 108. Então, muitas coisas ainda por acontecer, mas sem dúvida, Gabriel, este é um ano que é um marco na história do setor. Você vai ter provavelmente mais investimentos, você vai ter muito mais empresas querendo participar do setor, e eu acredito que a partir de agora um setor mais ético e com competição legal mais saudável. Perfeito. Inclusive, só para a gente colocar aqui claro, normalmente o ICMS é plurifásico, ele vai mudar a partir da reforma tributária. Então, ele vai sendo cobrado ao longo de toda a cadeia. O monofásico acaba cobrando só quando sai da fábrica ou quando o combustível entra efetivamente aqui no país por meio de importação. Então, há essa expectativa de que uma mudança, uma simplificação do tributo evite a sonegação de impostos e essa competição injusta entre quem segue a regra do jogo e quem não segue. Emerson, obrigado pela ajuda em nos explicar os impactos, as diferenças que este projeto, que está há 8 anos lá na Câmara, lá no Senado e agora passou pela Câmara, faz no dia a dia do setor. Obrigado, um bom trabalho a você. Até uma próxima. Obrigado, Gabriel. Um abraço a você e aos ouvintes. Valeu.